Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus, diretamente dos estúdios Sailors, aqui em Balneário, para mais um podcast. E hoje temos um convidado muito especial, um amigo meu, que a gente se conheceu tem um ano mais ou menos, um ano e meio, e estendi o convite para ele e ele aceitou estar aqui Eu comigo. acho que é mais, viu? Mais? Eu acho que é mais. Mais tempo? É, Não, mas tudo bem. um ano e meio, uns 2 anos, eu acho. Gabriel Benevenuti, seja bem-vindo, mano. Graça e paz. Muito Graça e obrigado paz. por aceitar o nosso convite, por estar aqui. Graças a Deus, Rodrigues. Prazer meu estar aqui contigo nesse podcast. Cast do céu. Bênção de Deus. O que significa bênção do Deus? Cast Céu Elenco do céu. Elenco do Céu, uma coisa assim. Elenco Se eu não do me céu. engano, acho que é isso. Que bênção. A gente não faz parte do elenco do Flamengo, nem do Fluminense, nem do Corinthians e do Grêmio. A gente faz parte do elenco do céu. Isso já é motivo para dar mil glórias a Deus, verdade. Verdade. Bênção de Deus. Né? Porque o próprio Jesus disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades de fruto e o vosso fruto permaneça. Então, o escolhido não tem escolha. Bom é fazer parte do elenco do céu. Esse elenco nunca vai perder nada. Sabe as palavras. É por isso que eu te convidei para estar aqui hoje. Então, Gabriel, vamos começar fazendo uma pergunta. Acho que não é muito difícil. Eu pensei bem. Pode fazer bom. perguntas aí. Como é que começou o seu ministério? Meu ministério Bem, eu nasci num lar cristão, né? Meu pai e minha mãe cristão da Assembleia de Deus. E, como um bom assembleiano, dormi muitas vezes debaixo do banco das igrejas. Não perdia curso de doutrina. Olha, eu fui criado na Deus e Amor. Eu sou Deus e Amoriense, meu berço. Mas eu também dormi muito debaixo do banco da Deus e Amor. Eu sou assembleiano. Então, e cresci na igreja, na real, no lar cristão, né? Eu me lembro quando eu ia fazer 7 anos de idade, eu já tinha 7 anos de idade, nasceu um cisto, que se fala? Cisto, né? Nasceu um cisto atrás da minha orelha, eu me lembro muito bem, a orelha direita aqui, e a gente foi no médico e a minha mãe, a gente foi no médico e tal, o médico examinou, e ele falou que eu teria que fazer uma cirurgia para tirar aquele cisto. Mas naquela época demorava, né? Até hoje é muito burocrático. Então minha mãe chegou para mim e falou: Gabriel, vamos fazer assim, vamos fazer uma campanha de oração. Até então eu não tinha provado ainda a minha fé, não tinha vivido uma experiência com Deus. E ela falou: vamos fazer uma campanha de oração. Se sumir esse negócio aí, você vai fazer um voto, fazer um propósito com Deus. Você vai começar a cantar na igreja. Aí eu falei: mãe, mas eu não sei cantar. Ela falou: não, mas não tem problema. E a gente fez uma campanha de oração. E eu me lembro que passaram-se os dias, a gente voltou ao médico. Quando chegou lá, ele olhou assim, estava só a pelezinha tinha sumido. Ele falou: olha, sumiu isso daí e tal. Não vai precisar fazer nada. E realmente aconteceu alguma coisa. E a gente testemunhou, né? Não, a gente fez a campanha de oração e tal. Contamos para ele ali o que de fato teria acontecido. E então voltamos para casa e a mãe já falou: agora vai ter que cantar. Agora vou ter que cantar. Vou ter que cantar, vou ter que cumprir o voto com Deus, né? Eu pensando, se eu não cumprir o sim, eu vou voltar de novo, né? Aí tá, beleza, comecei a ensaiar. Eu me lembro até hoje, quem cantava era Flávia Negrão. Já era tarde da noite, tentava dormir e não conseguia. Aí ensaiei. Aí fui cantar num ponto de pregação na casa da irmã Jane de Mão Miguel. A irmã Jane eu acho que ainda é viva, o Mão Miguel já faleceu. E quando cheguei lá, cantei o hino, foi uma benção e tal, acabou lá, eu pequeno, 7 anos de idade, o Gabriel aí vai cantar e tal. E cantei legalzinho assim, foi bom. E a partir dali, comecei a cantar na igreja. Aí eu me lembro que eu cantava Flávio Negrão, Wagner Roberto, depois comecei a cantar Júnior, né? Aquele hino lá do Wagner Roberto. Nunca mais o mundo vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus. E comecei a cantar. Aí fui cantando e tive essa experiência com Deus. E passou-se um tempo, eu me lembro que quando cheguei ali perto dos meus 12 anos de idade, eu comecei a ir para a igreja e eu cantava assim, e gostava de cantar, sabe?
Mas só que eu começava a perceber que de vez em quando vinha o irmão cantar na igreja, o irmão cantava e era diferente. O fogo caía, aquela coisa arada, sabe? Aí eu dizia, mas eu quero cantar também, eu quero ver o fogo cair. Eu quero sentir essa... Todo pentecostal é assim, né? Eu quero sentir essa presença de Deus, essa vibe boa, essa energia boa. Aí um dia eu me lembro que teve um pregador pregando lá na época, era uma campanha, ou um congresso, o pastor Júlio Ribeiro, você já ouviu falar? Ele pregou muito nos Gideões Missionários, ele tinha a tenda do milagre. Aí ele pregou assim, mas foi uma glória, assim, sabe? Foi criança batizada com o Espírito Santo, jovem batizado com o Espírito Santo, adolescente. Eu sei que foi um culto assim que ficou marcado. E eu olhando para aquilo, eu me lembro que a minha prima, nesse culto, ela estava lá pulando, chorando, sentindo a presença de Deus. Aí eu olhei para ela chorando, sentindo a presença de Deus, e eu dizia, pai, eu quero sentir, mas eu não sinto. Sabe aquela... nasceu aquele desejo, aquela vontade de sentir o que ela estava sentindo. Aí eu me lembro que no diálogo em casa com meu pai e com a minha mãe, e eles me incentivaram, não, você tem que começar a orar, a jejuar, tem que começar a ler mais a Bíblia, buscar a Deus. E eu me lembro que nós começamos a orar pelos batismos do Espírito Santo. E começamos a orar, a buscar a Deus. E eu me lembro que um dia num culto, na igrejinha de madeira, lá em Tijucas, Assembleia de Deus de Areias, hoje pastoreada pelo pastor Jesus Batista, naquela época, eu me lembro, era o pastor Josias Caetano, se me foge a memória, ou era o pastor Reginaldo, que está em Florianópolis hoje, era um dos dois. Eu me lembro que chegou um irmão para pregar lá, o irmão José, no domingo à noite. Aí o irmão José chegou e falou bem assim, me lembro, toda vez que eu me lembro desse dia, eu me recordo, vem a fala na minha mente, e eu vejo a cena e vejo ele falando. Hoje eu não vou pregar, hoje eu só vou orar. Ele falou bem assim, eu vou orar para Jesus batizar o Espírito Santo. E opa, é hoje que eu vou sair daqui cheio de Deus. Aí eu sei que ele pediu para os irmãos se levantar e colocar o banco para trás, assim, colocaram esse banco para trás, e começou a orar, fomos para frente, eu mais um monte de adolescente, jovem, e ele começou a orar, e eu me lembro que os obreiros começaram a descer, começaram a impor as mãos sobre os jovens, adolescentes que ali estavam, os irmãos que queriam receber o batismo do Espírito Santo, e começaram a orar. Eu me lembro que meu pai colocou a mão na minha cabeça e começou a orar. Ele começou a orar. E ele dizia, dá glória a Deus, aleluia, dá glória a Deus, aleluia, abre a tua boca e tal, pode falar, a língua estranha já está na tua mente e tal. Eu começava a falar, e eu ali, naquela coisa, e glória a Deus, e aleluia, glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco, Lucas, parece um fogo, parece não veio, um fogo da ponta do pé assim. Eu me lembro como hoje, veio assim, sabe, e subiu na minha perna, assim, veio no meu coração. Quando eu vi, eu estava falando língua estranha. Estava pulando, estava sentindo a presença de Deus, assim. Foi algo, assim, extraordinário. Foi uma experiência maravilhosa. E quando eu vi, eu estava em cima do púlpito da igreja, lá estava eu, e já tinha mais uma turma lá, que era assim, recebia o batismo do Espírito Santo e colocava para cima, sabe? Para dizer que estava recebendo. Então, tipo assim, foi algo maravilhoso. E algumas pessoas diziam, a gente consegue controlar o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Claro, ele não rouba a consciência de ninguém, mas quando a gente recebe de fato a presença do Espírito Santo, a alegria é tanta, a gente transborda, o nosso coração queima, sabe? O tímido deixa de ser tímido. O tímido deixa de ser tímido. Meu Deus, a gente não quer saber de nada. E eu me lembro que depois daquele dia que eu recebi o batismo do Espírito Santo, que eu fui cheio do Espírito Santo, que eu comecei a falar em outras línguas, eu me lembro que eu chorava muito. E era uma alegria, sabe? Não era nada assim, não era uma fantasia, era algo real. Eu vivenciei o poder do Espírito Santo. Então, a partir daquele dia, a partir daquela noite, o meu ministério ele começou a ser mudado. Porque eu antes cantava, mas cantava por cantar. Então, a partir dali, eu comecei a cantar e eu orava a Deus. E Deus cantava. Quando eu cantava, Deus se manifestava na igreja. O poder do Espírito Santo se manifestava. E eu me lembro que uma certa feita, uma irmã se levantou lá e começou a falar. Porque pensa, foram 16 batizados com o Espírito Santo naquela noite. 16 adolescentes jovens. E pensa o barulhão que ficou na igreja. A igreja abria às 7 horas da noite nos cultos. Era 6h45, 6h50, eu já estava lá já, esperando o irmão João Ferreira, que era o porteiro da época. E já estava esperando o irmão João Ferreira, que já descansa no Senhor.
Ele estava lá, nós estávamos esperando. Pensei que era o João Ferreira de Almeida. Não, era o irmão João Ferreira. O senhorzinho, cabelo branco, me lembro até hoje. Ele já estava lá esperando, nós já estávamos esperando ele. Chegava na igreja, nós já estava lá esperando para abrir, para orar. E nós orava com tanta fé, com tanta força, tanta confiança, assim, buscando mais de Deus. E essa irmã havia falado que havia muita meninice ali, e tal. E a gente, né, naquele fogo, naquela força toda, a gente ouvindo aquilo, a gente ficava um pouco entristecido. Uma vez veio um pregador pregar e ele olhou assim e ele falou, tem gente aqui que fala que esses adolescentes aqui, esses jovens aqui estão fazendo meninice. Mas aqui no meio desses jovens, no meio desses adolescentes, eu vou levantar pregador, eu vou levantar obreiro da casa do Senhor, eu vou levantar missionário, eu vou levantar levita. Então isso aqui não é meninice não, isso aqui é poder de Deus. Sou eu que uso ele, sou eu que manifesto a minha presença. E de fato, muitos daqueles adolescentes, daqueles jovens, né, que provaram aquela experiência maravilhosa com Deus, né, hoje pregam a palavra. Eu sou testemunha viva, que isso foi com 12 anos, e com 13 anos de idade eu comecei a pregar a palavra de Deus, e a partir dali foi algo assim, um divisor de água na minha vida, né, uma experiência muito grande com Deus e com o Espírito Santo e com o meu ministério. Então você sempre foi da igreja, você nunca teve contato com o mundo. Pois é, aí com 13 anos eu comecei a pregar e comecei a fazer a obra de Deus e tal, e cantava, pregava, e ia para a escola bíblica, participava dos jovens. E eu me lembro que com 16 anos de idade, eu estava no Gideões Missionário, isso no ano de 2006, porque eu tenho hoje 33 anos, 2006. Eu me lembro que eu estava no Gideões Missionário e estava ali e veio um irmão. E eu me lembro que eu estava passando por uma fase assim difícil, sabe? Uma fase difícil na minha vida, porque a gente era um tempo, Lucas, na minha época, quando você viu um adolescente, um jovem cheio do Espírito Santo, havia uma certa represália, os mais velhos parece que eles não gostavam de ver Deus usar os mais jovens. Então, parecia que havia uma espécie de um ciúme, algo do tipo. E eu passei por isso na igreja. E eu comecei a ficar triste, porque eu sabia de coisas. Tinha gente que não tinha maturidade, chegava para mim e falava, fulano de tal falou isso de você, não sei mais quem falou isso de você. E machuca, né? Machuca no coração. E a gente é humano, né? Então, eu estava entristecido. Eu me lembro que eu coloquei uma calça jeans apertada que eu tinha, o tênis largo, aqueles tênis de skatista, não sei se você lembra. Eu coloquei uma calça apertada que eu tinha, coloquei um tênis de skatista, coloquei uma camiseta larga. E eu falei, vou para os Gideões hoje. Eu quero ver se os profetas hoje me acham. Falei bem assim, me lembro como hoje. Aí fui para os Gideões. Aí estou andando lá no meio dos Gideões, né, ali nas ruas ali e tal. Aí estou andando, um camarada pega e me para. Eu me lembro até hoje o nome dele, Edson. E ele chegou para mim e me parou e disse bem assim, eu estou parando você aqui, porque o Espírito Santo mandou eu te convidar para pregar no congresso no Rio Grande do Sul, tal dia, não sei o que, tal. Cara, quando ele falou aquilo para mim, eu pensei, meu Deus, a nova profeta me achou mesmo. Eu de calça jeans apertada, tênis largo, tênis largo de skatista, sabe? Eu pensei, não, realmente esse Deus é tremendo. Tentasse dar uma de Jonas, então. Tentei dar uma de Jonas. Aí eu falei para ele, não, mas vão ter que ver com o meu pastor, e não sei o quê, né? Eu conversei com ele e tal, vão ter que ver com o pastor, ver se o meu pastor libera, e não sei o quê. Aí ele perguntou, você já pregou em congresso? Eu falei, não, nunca preguei em congresso. Eu só prego assim, lá na minha cidade, estou começando a pregar agora e tal, mas foi o Espírito Santo que mandou, ele falou de convidar. Foi o Espírito Santo. E foi algo muito forte. Aí eu falei para ele, não, beleza. Ele pegou na época o número do meu celular, e eu sei que ele pegou no meu celular, depois ele entrou em contato comigo. Daí eu passei no meu pastor, ligou para o meu pastor na época liberou. E eu sei que bem nesse meio termo, no ano de 2006, eu comecei a trabalhar na rede de supermercados, no supermercado Scott, lá em Tijucas, supermercado. E na época, quando eu comecei a trabalhar ali, eu sei que aconteceu algo assim diferente na minha vida, porque eu comecei a trabalhar, e quando eu comecei a trabalhar lá, eu era crente, sabe? Comecei a levar meus livros de teologia, levava a Bíblia e tal, comecei a estudar, ia lá na hora do intervalo, crente, evangelizava todo mundo, trabalhava comigo. Aí eu sei que quando eu vi, eu comecei a
a me afastar das coisas de Deus. E quando eu comecei a me afastar das coisas de Deus, comecei a andar com mais companhias, mais amizades. E sabe aquela pegação de que você vai trabalhando numa rede de supermercado, né? Aí eu, branquinho, do olho azul. Nada mal, né? Aí, não, eu era bonito, hoje eu tô feio, hoje eu tô barrigudo, tô com 96 quilos, mas na época eu era bonito. Então começa aquela coisa, né? Aí você passa lá, aí sabe como é que é homem, né? Aí uma mexia contigo, a outra mexia lá. E eu disse, rapaz, deu moral pra mim, tá, beleza. Então tudo na minha, né? Aí eu pensei, minha mulher depois vai me matar depois. Aí beleza. Aí eu sei que foi indo. Aí os meus amigos chegaram pra mim e disseram, Gabriel, menina tal, tá de olho em ti, eu ouvi falar no refeitório, não sei o que, blá, blá. Eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu tô orando, eu esperando a Deus, é aquela coisa, sabe? Eu tava crente mesmo, assim, apesar de ser tentado, eu não tava sedentado, não sei o que. Aí eu sei que teve um dia lá que eu preguei na igreja, um domingo, tinha pregado na igreja. Eu sei que eu acabei de pregar na igreja. Quando eu acabei de pregar um domingo à noite foi, eu me lembro. Foi uma glória o culto. Me lembro até hoje, preguei sobre a Arca de Noé. E quando eu acabei de pregar assim, eu me senti, como é que eu vou dizer para você? Eu me senti, me fugiu a palavra agora, quando uma pessoa te despreza, eu me senti desprezado por muita gente, sabe? Gente do alto clero da igreja. Então, aquilo para mim foi, eu me lembro que o pastor passou do meu lado, nem cumprimentou, o pastor de cara feio assim. Até essa parte depois é meio complicada. Aí eu me lembro que eu fiquei olhando assim, aí eu pensei, uau, cara, eu achei que ele ia chegar para mim, me dar um abraço, cara, continua nessa força, tal. Então, beleza. Aí eu sei que quando chegou na terça-feira, eu estava desviado dos caminhos do Senhor, afastado. Aí me afastei dos caminhos do Senhor. Comecei a me envolver com meninas e tal. Aí passou-se um tempo, ninguém me procurou. Deu um dia, os jovens lá resolveram ir lá em casa. Depois resolveram ir lá em casa, eu estava bravo, sabe? Estava bravo com os jovens, estava bravo com o pastor. Estava bravo com todo mundo. Bravo. Aí chegaram lá em casa, aí o menino que bateram o pau, e a minha mãe chegou e falou, Gabriel, ó, os jovens da igreja, eu falei, pode mandar todo mundo embora, não quero ninguém aqui em casa. Pode mandar todo mundo embora. Quando eu estava lá dentro da igreja, lá ninguém me abraçava, ninguém me apoiava, ninguém dizia, vai nessa força, ninguém dizia, é isso mesmo, Deus é contigo. Pode mandar tudo embora. A mãe, não, pode mandar tudo embora, não quero saber de ninguém aqui em casa. Revoltado? Revoltado, bravo. Aí eu não sei se a minha mãe mandou eles embora ou não, depois não perguntei para ela. Eu sei que eu entrei pro quarto, não atendi ninguém, não recebi ninguém. Resumindo, Lucas, eu passei 5 anos. 5 anos afastado do caminho do Senhor. Fiquei dos meus 16 anos até os 21 anos afastados do caminho do Senhor. E quando eu falo isso hoje, eu me lembro. E isso serviu na minha vida como um alicerce, como aprendizado. Por que, Gabriel? Porque hoje, se eu viesse a passar por tudo isso que eu passei, com certeza eu agiria diferente. Porque eu não me importaria. Porque quando olhamos para a Bíblia, o próprio Jesus disse, odiados por todos, você por causa do meu nome. Jesus falou isso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus olhou para os discípulos e disse, eis que eu envio vocês como ovelha no meio de lobos devoradores. Quando vos perseguirem e vos maltratarem e vos odiarem, vocês não fiquem tristes não, vocês se alegrem. Porque assim foram os profetas que foram antes de vocês. Então, a gente às vezes tem uma concepção que servir a Jesus, né? Ser cristão é ser aplaudido, é ganhar tapinha nas costas. E não é. É você ser odiado até pelos teus próprios irmãos. Entendeu? Porque é muito... Isso aqui é uma coisa muito séria que eu vou falar aqui. As pessoas te incentivam a fazer. Te incentivam a pregar. Te incentivam a cantar. Te incentivam a ser um missionário. Te incentivam a ser um professor da escola bíblica. Te incentivam a ser tudo. A partir do momento que você começa a fazer isso, começa a dar certo, e as pessoas, olham, começam a ver Deus te usar, elas não te incentivam mais. Causa desconforto nela. Causa desconforto. As pessoas começam a olhar para você e você começa a ver nos olhos dela a diferença, porque os olhos são a janela da alma, então você consegue ver, né, o sentimento que a pessoa está sentindo em você. Aquele que apertava a tua mão, que te abraçava, já não aperta mais a tua mão, já passa, já olha de cara feia, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que saber também
lidar, né, com o sucesso dos nossos irmãos. É quando você vê alguém que está se dando bem, está pregando, está cantando, Deus está usando, o irmão vai lá, abraça, ora por ele, diga isso mesmo, vai nessa força. Você não precisa bajular ninguém, mas saiba aplaudir ou saiba ser um admirador do ministério de alguém. Você não precisa invejar ninguém. O invejoso não vai chegar a lugar algum. Você nunca vai ver ninguém invejosa ter sucesso na vida. Você nunca vai ver alguém arrogante ter sucesso na vida. Você nunca vai ver alguém soberbo ter sucesso na vida. A humildade procede à honra. Com certeza, a própria Bíblia diz, né, que Deus resiste ao soberbo, mas ele concede graça aos humildes, porque o dom, Lucas, o talento, ele vai abrir portas para você. Mas o que vai manter a porta aberta é a humildade. Por quê? Porque você pode ir lá, você pode pregar, você pode cantar, você pode fazer fogo cair do céu. Mas depois da reunião, depois do culto, você vai sentar com o irmão na pizzaria, ou numa lanchonete, ou no restaurante, e você vai conversar. E se você chegar lá e você estiver com o seu nariz empinado e querer começar a falar só de você, porque eu preguei, aconteceu isso, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, os irmãos não vão nem querer saber o que você fez no culto. Eu não vou citar nomes aqui, por questão de ética, mas a gente vê hoje no mundo gospel, por assim dizer, pessoas que antes do renome era uma coisa, né? Os comentários falam, era humilde, pessoa de oração, dedicado, mas depois que começa a ganhar uma certa fama, muda. E já estourou aí na mídia aí, algumas pessoas aí, não vou citar o nome aqui, mas que trataram mal, né? Chegou na igreja, foi convidado para ministrar, para cantar e tratou as pessoas da igreja de uma forma não muito legal. Sim. Isso mancha o ministério da pessoa. Eu sempre digo para minha esposa, amor, a gente vai cantar hoje, vai pregar, né? Eu digo para ela, eu sempre falo isso para ela. Não pense que tu é alguém, tá? Eu digo para ela sempre isso. Não vai pensando que tu é alguém. Eu digo para ela. E eu digo para mim mesmo, Gabriel, não pense que você é alguém. Porque às vezes você prega, aí você acaba de pregar, sabe aquele culto assim que Deus desce mesmo, faz coisa extraordinária. Aí lá dentro, lá do coração, o teu ego fala assim, meu Deus, hoje foi forte, hoje Deus me usou, entendeu? Aí eu digo para mim mesmo, fica quieto, Gabriel. Baixa a bola, você não é nada, você é pó, você é cinza. Isso ainda é porque você é bom, isso é graça, isso é favor de Deus, isso é a bondade dele. Então a gente tem que ter essa concepção, que não é porque nós somos bons, é porque a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida. Porque a gente pode até querer fazer, mas se Deus não quiser fazer, nada acontece. Porque eu falo aos ouvidos, mas Deus fala ao coração. Eu posso falar a noite toda. Se eu não estiver inspirado por Deus, os ouvintes que estão ali no culto vão sair da mesma maneira. Mas eu posso falar 1 minuto. Se for inspirado por Deus, vai tocar no coração daqueles que estão ali. Porque eu repito, eu falo aos ouvidos, mas Deus fala ao coração do homem. Quando Deus fala ao coração do homem, não tem coração de pedra, não tem nada que consiga resistir à voz de Deus, né? Porque a palavra dele é martelo que esmiuça a penha. Meu Deus do céu, é coisa linda isso aqui. E você falou na sua esposa, como surgiu o Gabriel e Ana Priscila? Pois é, Gabriel e Ana Priscila, na verdade, quando eu conheci minha esposa no Congresso de Jovens, né? Eu já tinha a maioria dos casais conheciam a maioria, né? Jovens assim. Já tinha retornado para a igreja, eu retornei para o caminho do Senhor com 21 anos de idade, vai fazer 12 anos que eu retornei para o caminho do Senhor, né? Depois que eu retornei, já comecei a pregar novamente, cantar sozinho. Eu cantava muito Samuel Mariano, sabe? Um homem, um tanque, uma cama, eu cantei muito sozinho, cantava, pregava. Aí conheci minha esposa no Congresso de Jovens, aqui no Alto Perequê. Aí eu me lembro que ela foi cantar também um dia, ela cantou, e eu não iria naquele congresso, eu não iria. Eu ia ficar em casa estudando, porque eu iria ministrar sábado e domingo num congresso em Balneário Pissarras, na igreja do pastor Rubens Pires. Pastor Rubens. Ele foi meu pastor no Belém. Hoje é atual Belém, antigamente Bom Dos Dois. Um abraço, pastor Rubens Pires, né, que viveu um grande milagre de Deus, né, sofreu um acidente, mas... Tentar trazer ele aqui, pastor Rubens. A bondade e a misericórdia do Senhor alcançou a vida dele. E o pastor Rubens Pires é uma bênção, um homem querido Você demais. Você sabia que o pastor Rubens Pires ele foi o primeiro pastor que me deu uma oportunidade de uma saudação? Olha aí o mistério. E foi num culto de jovens. E eu não era auxiliar ainda. Eu lembro disso até hoje. Pastor Rubens Pires é um paizão, né? A minha esposa conta que eles iam para os congressos de jovens
ele foi líder dela também de jovens. Ele pegava uma Kombi e colocava as cadeiras dentro da Kombi lá e disse que fazia um barulhão. Na época, o Congresso de Jovens era assim, né? O líder de jovens tinha que dar jeito de colocar os jovens tudo dentro do carro, assim, né? Que o crente faz coisa, mas o crente pentecostal faz coisa extraordinária. Eu me lembro de algum culto, de algum congresso de jovem que a gente ia, olha, meu Deus do céu, o carro cabia assim, nós íamos em 10 dentro do porta-mala. Teve um líder de jovem meu também, um Jonathan, lá em Areias. Ele tinha um Ford Ka, um casinho, mas ele empilhava a gente daquele casinho. Olha, chegava em 10, 11 nos congressos de jovem. Aí nós bonitinhos, não queria revirar o cabelo, né? Mas chegava lá e era coisa linda de Deus. Pois é, e não era para estar nesse congresso. Aí ela deu uma palavra lá, daquilo que eu falei, eu ia estar na igreja do Balneário Pissarras, ministrando no congresso de adolescentes. E ela deu uma palavra, eu olhei para ela e falei, essa menina é de Deus, gostei. Aí deu uma palavra, cantou. Aí eu peguei, fui lá no Instagram uma vez, né? Eu fui lá, procurei o nome dela, achei ela no Instagram. Aí quando eu achei no Instagram, fui lá ver se tinha algum relacionamento, né? Tem que olhar, né, irmão? Tem que vigiar na terra, né? Aí eu olhei, não tinha nada, eu peguei e mandei, paz do Senhor, irmã. Mandasse um paz do Senhor? Mandei, paz do Senhor, irmã. Que bênção, viu? Crente, né? Da próxima vez já dá pra você pregar. Claro, tem que usar as armas que... Tem que usar as armas de Deus, né, irmão? Não adianta fazer igual Davi. Tentaram botar as armaduras de Saul e Davi, mas não deu certo, né? Tem que usar a nossa. Aí eu mandei mensagem para ela, daí depois ela me respondeu e tal, e a gente começou a conversar, trocar ideia, e dali por diante foi algo bem, bem tremendo, foi forte. A gente namorou 1 ano e 8 meses, e depois de 1 ano e 8 meses de namoro, depois de 8 meses de namoro, a gente noivou. E 1 ano e 8 meses a gente casou, estamos aí, e para honra e para a glória de Deus, né? Hoje faz 3 anos que eu estou casado no civil, dia 26 de fevereiro. É 26 hoje? Hoje é 26. 26, tá certo, viu, amor? Não esqueci. Dia 26 de fevereiro, que a gente está casado 3 anos, né? E no religioso a gente casou no dia 5 de março. Junto a gente está 4 anos e 8 meses. E a gente... Então ela me conhecia, eu já pregava e a gente começou, e ela cantava também na igreja, né? E começamos quando a gente namorava, a gente já cantava de vez em quando junto, mas quando a gente casou, facilitou mais, né? A gente tava mais junto. E antes de eu cantar com ela, primeiro eu cantei com a minha cunhada. Depois que eu comecei a cantar com ela. E a gente começou a cantar e foi indo. E no começo foi difícil cantar, porque eu era acostumado a cantar sozinho, e ela também. E ela não faz segunda voz, só eu que faço. Então, tipo assim, foi difícil por causa dos estilos e os louvores, assim. Ela gostava de um tipo, gostava de outro. Mas hoje a gente se encaixa perfeitamente nos louvores e a gente começou a louvar e pregar. Não, vocês cantaram. Eu lembro que vocês cantaram lá no Canto Grande lá, e foi uma benção. Vocês cantam muito bem. Só a graça. Eu não sou cantor. Minha voz se eu começar a cantar na igreja, os irmãos desviam tudo, sai tudo. Será? Não, canto muito mal. Mas uma coisa que eu queria ser era cantor. Eu gosto de música. Sim. Gosto muito, mas eu sou péssimo pra cantar. Engraçado que eu cantava. E quando eles falaram comigo que eu ia ser pregador, que eu ia cantar e ia pregar, eu dizia, mas se eu pregar... Porque todo mundo passa por essa fase na vida, né? De ler a Bíblia e não entender nada. Eu dizia, eu li a Bíblia e não entendia nada. Aí quando comecei a entender, a primeira mensagem que eu prego é sobre o pecado de Acã. Tanta coisa pra pregar. Tanta coisa pra pregar, vou pregar que Acã pecou. E prevaricaram no pecado do anátema. Olha só, irmão, logo uma lambada já. Já começou uma mensagem exortativa já. Então, e o interessante é que eu preguei essa mensagem só uma vez. Só uma vez eu preguei essa mensagem e nunca mais preguei. Tem mistério, tem mensagem que a gente prega só uma vez, né? Tem mensagem que a gente prega 100 vezes. Não consigo entender. Eu me lembro que um dia eu estava saindo para pregar e eu falei, Senhor, eu vou pregar hoje. Eu tenho estudado uma mensagem. Aí o Senhor falou para mim, você vai pregar sobre tal assunto. Eu falei, Senhor, eu vou pregar isso de novo? Eu preguei isso agora, pai. Não faz uma semana e tal. Eu vou pregar isso de novo, Senhor, e não sei o quê. Eu comecei a questionar com Deus, sabe? Porque eu comecei a conversar com Deus. Vou pregar isso de novo, Senhor. Aí o Senhor falou comigo forte. Eu não te dei uma mensagem para você pregar só uma vez. Eu não te dei uma revelação para você falar só uma vez. O próprio Billy Graham disse, né, que a mensagem dele vai ficar boa depois dele pregar 60 vezes a mesma mensagem. Né?
Então tem gente que tem até um conselho para os jovens pregadores. Às vezes você pensa que porque você pregou uma mensagem, você não pode pregar mais. Ah, mas vão falar se eu repetir a mensagem. Não se importa porque os outros ligam. Jesus pregava sempre a mesma coisa, João Batista pregava sempre a mesma coisa. O apóstolo Paulo repetia sempre as mesmas palavras. A gente não pode se importar com o que os outros dizem. É claro, você não pode entrar no automático, né? Não pode ser uma coisa mecanizada. Mas se o Espírito de Deus te deu uma mensagem e lá de vez ou outra ele fala para você pregar aquela palavra, prega. Você não vai ver um cantor receber um hino inspirado por Deus e cantar só uma vez. Eu conheço cantor que todo culto que eu vou, eu só canto aquele hino. Aí a gente vai repetir uma mensagem murmurador. Ai, pregou essa mensagem lá não sei aonde. Ai, pregou essa mensagem lá não sei onde. Ué, a palavra de Deus. Quer dizer que se eu preguei aqui, eu não posso pregar lá? Não, tem gente... Eu tenho um jovem lá em Bombinhas. Ele começou a pregar agora há pouco tempo. A mulher samaritana passou por aqui e deixou o cântaro dela, irmão. Olha aqui, ó. Olha aqui o cântaro da mulher samaritana. Gabriel. E daí tem um jovem lá em Bombinhas que ele tá se desenvolvendo nas mensagens tudo. E ele foi dar uma mensagem no jovem, eu lembro uma vez. E depois ele foi chamado para dar de novo. E daí ele me chamou, ele falou, pô, eu até estudei, mas tem alguma coisa de mim que é que eu falo isso aqui de novo. Eu falei, mano, é assim, ó. Se tem, porque Deus quer falar. Com certeza, então mano. Vai fundo. Tipo assim, não se preocupa se as pessoas vão falar, repetiu. Mano, fala o que Deus quer que fale. Porque a palavra de Deus sempre se renova. Exato. Você vai falar alguma coisa ali que você não falou da última vez. É isso que a minha esposa fala. Aí eu digo, amor, essa mensagem minha tu já gravou, né? Porque pensa, sai toda a vida junto. Ela falou, não, irmão, mas eu falasse um monte de coisa que tu nunca falou. Porque, né, a palavra de Deus, ela se renova. Sempre tem uma revelação de Deus, né? Sempre tem algo que você fala que você não falou. Um dia teve um pastor que disse pra mim, eu nunca repeti uma mensagem. Aí eu olhei pra ele e falei, teve uma que eu preguei 10 vezes seguida, uma vez. Quebrou o pastor dele. Aí ele olhou pra mim e começou a rir. E eu falei pra ele, não era por falta de mensagem, não. É porque eu não conseguia pregar outra coisa. Deus só mandava pregar aquilo. Aí eu vi esse dia um vídeo de um pastor, conhecido meu, lá de Florianópolis, pastor Fabrício Ribeiro. E ele falou que Deus falou no coração dele, e ele fez um propósito com Deus de pregar sobre o arrebatamento. Só sobre o arrebatamento. Todo o ano de 2024. Então, tipo assim, ele vai ter que repetir mensagem. E Deus não vai estar com ele porque ele vai repetir? Claro que não. Ele não pode entrar no automático e memorizar a mensagem, não orar, não jejuar. Mas a partir do momento que Deus está conduzindo ele a falar aquilo, ele pode falar, mano. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Por mais que você pegue a água no mesmo poço sempre, né? A água sempre é nova. Porque o poço é o mesmo, mas a água... O poço é o mesmo, mas a água ela é diferente. Então Você é forte aí, os jovens pregadores, já anota aí, ó, aprendendo Gabriel Benevenuti. Você que prega só o Salmo 23, irmão, prega o Salmo 23 para a igreja, pega na igreja do lado, vai pregando, não se importa com o que os outros falam de você, amém? E aí, Gabriel? E aí você e a Ana começaram a crescer junto no ministério? Ministério do Louvor, e você na palavra junto. Sim, daí a minha esposa, ela tem 7 louvor, né, 7 composição. Ela compõe? Ela compõe, ela tem um louvor bem forte lá. Você também, não? Eu tenho 3 canções que eu compus. Uma eu estava sentado no meu trabalho lá, peguei meu violão e tinha um camarada lá bêbado. Aí tava, é verdade, tava bêbado, chorando lá. Aí eu peguei, olhei para ele e disse, você não é obra do acaso, você é projeto de Deus. Oh, mas isso foi na hora, sim? Você não é projeto falido, você é projeto de Deus. Aí eu comecei a cantar para ele, mas vamos chorar. Eu sei, muitos não conhecem o teu interior, mas eu sei o porquê tanto choras. Eu conheço a tua dor. E comecei a cantar um monte. E ele chorava. Eu acho que depois eu sou obrigado a gravar esse hino, porque esse hino é muito forte. E a minha esposa tem 7 composição, né? Ela tem uma que é muito forte dela, que a gente estava orando na madrugada, e eu estava no meu canto orando, e ela na cama, orando também. Ela se acordou, claro, estava orando, estava acordada, né? Ela dormindo. Aí, bem que é melhor dormir aos pés de Jesus que dormir na frente da Netflix, né? Verdade. Hã? É verdade?
Ai, irmão, não vou orar pela madrugada. Essa daí vai viralizar, tá? Ai, irmão, não vou orar pela madrugada, porque se eu orar pela madrugada, eu vou dormir, vou pegar no sono. Irmão, é melhor dormir aos pés de Jesus do que dormir na frente da Netflix. É melhor dormir aos pés de Jesus do que dormir com o celular caindo na cara. Do que dormir com o celular caindo na cara, assistindo Reels que não edifica, entendeu? Então, durma aos pés de Jesus, mas vá ao pé dele, não tem problema. Nem que seja dormindo, mas vai, irmão, vai lá, ora, entendeu? Se pegar no sono, não tem problema. Quantas vezes eu fui orar pela madrugada e ali 3 horas da manhã e me acordar 6 horas da manhã. Já aconteceu também. Com as pernas adormecidas, a gente fica bravo, né? Que a gente não queria dormir, né? Mas aí você lembra, não, mas pelo menos eu dormi aos pés de Jesus, né? Às vezes o que vale é a intenção, né? Quantas orações minhas que eu lembro, Senhor, eu estou aqui e pronto. Desde que você não ore para Deus abençoar os teus pecados, tá tudo certo. No sono, né? Senhor, abençoa meu. Senhor, eu perdoo os teus pecados, né? Já orou para Deus abençoar os pecados, já? Hã? Algumas vezes, né? Verdade. Esse dia eu tava orando. Você perdoa a Deus na oração. A gente tava orando, que a gente tá numa campanha de oração. A gente tá numa campanha de oração de 21 dias. Aí eu tava orando lá, eu cheguei do culto, sabe? Quebrado, cansado. Aí eu falei pra minha mulher. Aí eu me joguei na cama, me joguei no chão lá, orando e tal. Aí eu falei, Senhor, eu tô cansado, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu tô tão cansado, Pai. Eu tô aqui, Pai. O Senhor conhece. Aí a minha mulher começou a rir. Eu falei pra ela, mas é verdade, amor, eu vou falar o que para Deus hoje? Eu tô cansado, eu tô quebrado, sabe? Mas eu tô aqui, Senhor, cumprindo meu propósito, eu tô aqui orando. Então, irmão, né, faça igual aquela mulher de fluxo de sangue, mesmo arrastando, mas ela foi. Eu tenho e tocou tocou nas vestes de Jesus, nas orlas do vestido de Jesus e recebeu a bênção. O importante é isso. Eu vou te contar eu fui uma vez, um amigo meu e a gente tava no propósito de oração sobre o ministério, né? Ele, o ministério dele, eu o meu. E daí ele pegou e falou assim, Lucas, vamos fazer o seguinte, ó, como é o último dia, vem aqui pra casa, aí tu fica aqui e a gente passa a noite estudando a Bíblia, orando. Aí ele falou, aí eu cheguei lá, beleza, depois do culto eu vou por aí então, tá, então, beleza. Aí ele congregava em outra igreja e eu congregava no Belém, o antigo Bombas 2 e atual Belém agora, pastoreado pelo pastor Itamar, amigo meu. Da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. Aí, tá. Acabou o culto, fui pra casa dele. Tu tá com cara de quadrangular agora. Eu tô com cara de presbiteriano. Todas as pessoas estão falando que eu tô presbiteriano. Mas tá bom, né? Aí eu cheguei, aí acabou Nada o culto. Contra o quadrangular, os irmãos da quadrangular são uma bênção, né? Tem um monte de amigo da quadrangular. Eu também tenho bastante amigo da quadrangular, da presbiteriana. E daí eu fui pra casa dele, cheguei lá, ele já tinha chegado do culto, né? Trocado de roupa. Ele tava assistindo um filme, ele falou, vamos acabar esse filme aqui e daí a gente vai orar. Aí eu, beleza? E ele tava quase cochilando no filme, assim, eu falei pra ele, Abelardo, vambora? Aí ele veio assim, vamos orar? Ele, tá, vamos orar. Aí ele pegou, desligou a televisão, aí ele dobrou o joelho e falou assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu até lembro. O senhor entende, cara, eu tô cansado, não dá pra orar. Mano do céu, eu não conseguia nem orar e nem me levantar. Eu fiquei deitado no chão dando risada. É porque Deus não é ignorante, né, mano? Deus sabe, Deus conhece a nossa vida. Ele diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele sabe da nossa vulnerabilidade. Então, Ele sabe que tem dia que a gente tá... Deus sabe quando você tá com preguiça e Deus sabe quando você tá cansado, viu? Deus sabe, mano. Deus conhece. Deus sabe se tu não quer orar porque... não vai orar porque tá com preguiça. Mas Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe a nossa força. Ele sabe, não, realmente meu filho está cansado, ele precisa descansar, né? Precisa fazer igual Elias, precisa dormir. E tem um momento que a gente precisa mesmo deitar, descansar. O corpo necessita disso. O corpo necessita, com certeza. Acho que é Billy Graham que disse que Deus não usa o homem cansado. Então, tem momentos assim que a gente pega muito compromisso. Igual essa semana, tô quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, e hoje estou aqui contigo hoje. Então, tipo assim, cansativo, sabe? Tem hora que a gente parece que o corpo não vai aguentar. Que a gente quer só um dia de descanso. Né? Ainda hoje o meu pastor, a gente estava conversando com ele, o pastor da nossa sede da Portugal, ele estava falando para mim, Gabriel, só toma cuidado para te não ficar exausto e tal. Eu falei para ele, não, você tem razão, com certeza. Porque ele falou, tô vendo a tua agenda, tu tá saindo toda a vida e tal. E isso é bom, mas ao mesmo momento é preocupante, porque a gente tem que descansar, a gente tem que ter tempo com a família. Apesar de eu não sair sozinho, eu saio sempre com a minha esposa, a gente exerce o ministério junto, o louvor da palavra. E a minha filhinha também, a Cecília, a minha sogra sempre nos acompanha, mas é cansativo, é prazeroso e é cansativo, porque tem gente que tem o costume de criticar pregador, sabe? Tem bastante. Tem gente que não prega e só fala mal de pregador.
Mas vai passar a noite toda estudando para preparar uma mensagem, né? Passa 1, 2, 3, 4, 5 horas estudando, lendo texto, lendo mesmo texto, procurando comentários bíblicos, né? Olhando o dicionário, estudando, pedindo algo para Deus. Não, e sem falar o dia que ele fica longe da família para jejumar, para consagrar. Exatamente. Né? Tem gente que pensa que é só chegar na hora lá e pregar. Abriu a Bíblia, pronto. Não. Pregou, o pregador prega por revelação, mas ele só vai pregar pela revelação se ele leu alguma coisa, o Espírito Santo vai revelar a ele aquilo que ele leu, senão não tem como. E então tem gente que tem uma concepção, um conceito, e gosta de julgar muitas pessoas que estão fazendo a obra de Deus, né? Então eu sempre digo, quando você vê alguém que prega, alguém que faz a obra de Deus, não fique criticando, não fique falando de mal, ore por ele, ore pela família dele, né? Peça para Deus ajudar, peça para Deus dar força, porque além de você orar, você ler a Bíblia, tem ambiente que você prega e você sai carregado. Você sai de lá você sai assim que parece que você sai desviado, sabe? Por quê? Porque existe uma guerra espiritual, uma luta muito grande. E existem muitas pessoas ali que estão carregadas, pessoas que estão sobrecarregadas. Então, a partir do momento que você está ministrando a palavra de Deus, você está numa guerra espiritual muito grande. Então, Satanás ele se levanta contra a sua vida. Você vai ser afrontado no trânsito, você vai ser afrontado pelo teu colega de trabalho, às vezes. Você vai ser afrontado em lugares que você nem imagina. Eu me lembro uma vez que eu estava indo ministrar num dia, eu trabalhava com meu pai ainda lá em Tijucas, e teve uma cliente lá que aconteceu uma situação lá, aí uma funcionária nossa me chamou para resolver e eu fui. Quando eu fui para conversar com essa cliente, a cliente me olhou e me xingou. Xingou. Falou um monte. Aí eu olhei para ela. Do assim, nada? Do nada, começou a falar um monte de coisa. Aí eu olhei para ela assim, eu falei, não, tudo bem, querida. E peguei e saí fora. Aí ela veio, olhou para mim e falou bem assim, a nossa funcionária: Gabriel, tu não falou nada para ela? Eu falei, não. Ela veio assim, tu vai pregar hoje? Aí eu falei, vou. Já associou. Tu tá em jejum? Eu disse, tô. Porque ela era cristã, ela entendia. Entendeu? Ela sabia, porque a guerra espiritual não ia começar quando eu começasse a pregar. Já começou antes, porque o inimigo queria me desvirtuar. Tirar o foco, né? Exatamente. Outro dia eu tô indo trabalhar e um caminhão me fecha. O caminhão me fecha. E quando o caminhão me fecha, nesse dia eu ia pregar também. O caminhão me fechou e eu buzinei. Mas eu não buzinei para xingar o cara. Eu buzinei para ele. Dar uma atenção, né? Dar uma atenção para mim. O cara já desceu do caminhão, vem cá e fez assim para mim e tal. Aí o velho homem já quer ressuscitado. Eu falei, não, Senhor, misericórdia. Eu peguei e fiz assim para ele, fiz joinha para ele e fui embora, entendeu? Deixou ele lá. Então, o inimigo ele não brinca de ser diabo, Lucas. Tem gente que brinca de ser crente, tem pastor brincando de ser pastor, tem profeta brincando de ser profeta, levita brincando de ser levita, né? Só que Satanás não brinca de ser Satanás, o diabo não brinca de ser diabo, ele está a todo momento. O apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta, capítulo 3, versículo 8, se não me foge a memória: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, fugindo e bramando como leão, procurando a quem possa tragar, no qual vocês devem resistir ele na fé. Então é só assim a gente consegue resistir às adversidades, os embates da vida. É na fé, é firmado em Cristo, o escudo da fé, né? Não, essa seta não vai me atingir, esse dado não vai me inflamar, e assim a gente consegue suportar as adversidades da vida e prosseguir com o propósito. E você e a sua esposa, a irmã Ana Priscila, vocês fizeram um clipe, né, Gabriel? Gravamos um clipe, né? Um cover, na verdade, na Toda Music. O louvor Sou Deus. Quem canta esse louvor é Luane Francisca. Eles são de Pernambuco, se não me engano, se não faz memória, é Pernambuco. Então, a minha esposa, ela chegou para mim e falou: amor, tem um desejo no meu coração de gravar um louvor, um clipe, um cover e tal. Ela começou a conversar comigo. E quando ela falou para mim assim, eu pensei, legal e tal. E começamos a conversar. Onde é que é? Em São Paulo. Não sei o que, Toda Música, não sei o que. Aí eu falei, não, interessante. Começamos a conversar, começamos a estudar a ideia. Aí eu me lembrei de uma profecia que eu tinha recebido na igreja. O irmão chegou para mim e falou que Deus estava me levando para
para São Paulo para realizar uma obra e que não era para mim dizer não. Porque quando a minha esposa me comunicou, eu queria dizer não. Porque até então, eu achava que não tinha necessidade, entendeu? Mas quando ela me comunicou, a minha resposta era não. Eu falei para ela, vamos pensar, mas só que ela no coração queria dizer não. Aí quando o sentimento era para dizer não, eu me lembrei da profecia. Não era para dizer não. Aí eu falei para ela, isso é bom, uma vez eu recebi a profecia, Deus falou que estava me levando para São Paulo, que tinha algo realizado na minha vida, que quando o convite viesse até mim, era para mim não dizer não. Mas só que eu jamais imaginava que era você que ia me convidar. Eu mais imaginava que era minha esposa, achava que era outra coisa. Então a gente foi uma benção, gravamos o clipe, fizemos uma campanha no marketing antes. Agora que eu entendi, ela que te convidou pro clipe? Foi ela que me convidou. Foi ela que me convidou pra gente gravar. E como é que ela conseguiu esse clipe? Como ela conseguiu? Não, porque tipo assim, porque se ela te convidou, você não sabia, né? Na verdade ela viu lá, né? Ela seguia, não sei se era o Giovanni Mandelli ou o ator da música, ela viu lá. Então, ela viu o valor, acertou tudo, a gente foi, entendeu? O outro clipe que a gente gravou mais 2 clipes, né? O outro clipe que a gente gravou, a gente ganhou. Eles ligaram pra gente e deram um clipe pra gente. Falaram, quando vocês quiserem vir para São Paulo, vocês passam aqui, que vocês têm um clipe disponível para gravar. Como é gravar um clipe? Porque, tipo assim, porque por mais que seja louvor, vocês vão cantar ali, mas tem que parar no meio ou não? Tipo assim, se dá algum problema... Você grava, né? Primeiro você grava a voz, depois você tem tudo, filmagem e tal. É bom, assim, a primeira vez assim, foi bom e foi um pouco nervoso. A gente não estava acostumado, né? Porque eu sou acostumado a cantar vendo os irmãos da igreja, né? Uhum. Aí tá acostumado com aquilo dali, aí né? Você olha lá, você vê só câmera. Entendeu? Aí não dá pra profetizar, não dá pra correr. Aí tinha que cantar sentado ainda. O clipe que eu vi, vocês estão sentados. Tinha que cantar sentado. A minha vontade era cantar em pé, tinha que cantar sentado, entendeu? Mas foi legal, foi uma experiência muito boa. O pessoal lá é muito crente, sim. Foi bem bacana. E muitas vidas com certeza foram alcançadas. Teve gente que falou, esse louvor tocou muito forte no coração. Né? Vocês já ouviram o testemunho? Já. E sempre quando a gente canta, a gente vê o agir de Deus, né, através desse louvor. A gente vê que realmente ele foi um louvor que foi ministrado no coração da minha esposa para a gente gravar. E eu creio que até hoje, né, quem ouve esse louvor, as pessoas que ouvem esse louvor são edificadas e são tocadas, porque quando você faz uma coisa monótona, uma coisa mecânica, sem oração, né, sem a direção de Deus, nada acontece. Mas quando você grava algo, quando você faz algo direcionado pelo Espírito Santo, que você ora, você consagra a sua vida, com certeza tem um efeito muito grande. E eu creio que até hoje, vidas são tocadas por esse louvor quando eles ouvem. E quem ouvir também, com certeza, vai continuar a ser tocado. Com certeza, né? Com certeza. E, Gabriel, vocês também tiveram uma filhinha agora, né? Tivemos a filhinha Cecília, 3 meses. Cecília é uma bênção, né? Cecília é uma promessa de Deus na nossa vida. A gente não queria ter filho, na verdade. A minha esposa não queria ter filho, ser mãe. Ela tinha uma ideia que não queria ter filho. Mas só que Deus foi trabalhando no coração dela. Deus foi trabalhando no coração dela e teve um dia eu estava pregando numa igreja. Aí Deus usou uma irmã para falar com ela e disse que Deus ia dando um presente para a gente. Então a pequena Cecília é uma profecia, uma promessa. E que ela não queria. Deus usou ainda falando que ela não queria. Tu não queres, ainda falou assim, foi muito forte. A mensagem de Deus ela tem a direção certa, né? E Deus ainda falou que ela não queria, mas só que Deus... E como você reagiu quando ela chegou para você e falou que estava grávida? Eu fiquei feliz, mas depois eu fiquei um pouco triste porque ela foi um mix de sentimento na mente dela, né? Ela ficou um pouco preocupada assim, e chorava, porque na verdade não foi planejado, aconteceu, foi um acidente, tropeçou, e não vou falar porque a gente é crente. Ela tropeçou, eu tropecei junto, a gente caiu e depois veio a Cecília. Mas
Mas é benção, então ela não queria, não foi nada planejado, tanto eu quanto ela. Mas foi depois que a gravidez da minha esposa foi assim, não foi uma gravidez de risco, foi uma gravidez boa, mas só que ela enjoou muito na gravidez, sabe? Ela vomitava todo dia. Até 2 dias antes dela ter a Cecília, ela ainda estava vomitando, acredite se quiser. Ela ainda estava vomitando. Mas graças a Deus deu tudo certo. Foi tudo assim, para honra e glória do Senhor. A Cecília nasceu saudável. Ela está com 3 mesinhos agora, né? Hoje é dia 26. Ela nasceu em Tijucas mesmo? Ela nasceu em Florianópolis. Na maternidade de Carmelo Dutra. Carmelo, acho que é, né? Carmelo Dutra. E hoje ela está com 3 meses e 3 meses, 10 dias. É uma benção, muita alegria. E vocês, quem é que teve a ideia de dar o nome de Cecília? Porque Cecília é um nome bonito. Olha, eu vou ser sincero, eu não tenho vontade de ser pai. Olha só. Não tenho, realmente. Não mas tenho. É muito bom. Seja pai para você ver. A experiência é maravilhosa. Mas se um dia eu chegar a ser pai de menina, eu tenho 2 nomes. Ou vai ser Cecília, que eu acho um nome lindo, ou Radassa. Legal, Radassa é o nome da Rainha Esther. É forte. Eu acho que ser pai é um divisor de águas na vida de muita gente. Ser pai é um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Por quê? A partir do momento que você é pai, você vê que nasce no teu coração um amor assim inexplicável. Você não consegue medir o amor de pai. Eu às vezes brinco com a minha esposa, eu amo mais a Cecília do que tu, amor. Eu brinco com ela. Porque não é que a gente ama, mas é um amor diferente. Você olha assim, e a partir do momento que você é pai, você aprende também a valorizar mais os seus pais. Porque você aprende... Começa a passar por aquilo. Exatamente, você começa a pensar, nossa, eu tô com 33 anos hoje, nossa, meu pai passou por isso, minha mãe passou por isso. Você acaba valorizando mais, né? Porque a gente vê aí uma geração de filhos desobedientes que não honram pai e mãe, né? Sendo que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, né? É o primeiro mandamento com promessa. Para que você vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Então, se você quer ter sucesso na vida, primeiramente honra o teu pai e tua mãe. Porque quem honra pai e mãe, ele vai honrar o patrão. Quem honra pai e mãe vai honrar os seus líderes. Quem honra pai e mãe vai honrar o seu pastor. Quem honra pai e mãe, com certeza irá honrar a sua esposa, irá honrar os seus filhos quando nascer. Por quê? Porque quando você aprende o que de fato é honrar alguém, você leva isso para a vida. Você vê que isso é algo maravilhoso. Então, antes de você casar, primeiro perceba bem se a pessoa com quem você está se relacionando, se ela honra o pai dela, se ela honra a mãe dela. Que dificilmente você, moça, né? Você, moça, que vai casar e vê o seu namorado desrespeitando seu pai e desrespeitando a sua mãe, dificilmente ele vai te respeitar. E você, moço, quando vê a moça desrespeitando o seu pai e a sua mãe, dificilmente ela vai te respeitar também. Isso daí é uma lição muito poderosa. Já teve gente que sofreu na vida porque colocou vendas nos olhos e quis tomar atitudes precipitadas, porque tem um ditado que diz, o amor é cego, né? Quando você é uma pessoa, você olha, você não quer ver quando é uma paixão mesmo ali, né? Você não quer ver defeito. Mas a não se importa com os defeitos. Você não se importa com os defeitos, mas só que você precisa perceber algumas atitudes, né? Principalmente da pessoa que você vai escolher para você se casar, porque o casamento é algo muito sério, né? Eu sempre digo, ninguém casa para separar, ninguém casa para se divorciar. Se você casa, você tem que levar isso muito a sério. Então, case-se com alguém que honra os seus pais, case-se com alguém que honre a sua família, porque dificilmente você vai ser desonrada ou desonrado se você casar com alguém que honra os seus pais. Pode adotar isso e levar para a vida, que você vai ver que de fato isso é uma grande verdade. Gabriel, biblicamente falando,
depois de Deus, a coisa mais importante na vida do ser humano é o casamento. Com certeza. Né? O casamento é algo que vai fazer você, tanto o cônjuge, do esposo, da esposa, vai dar força um para o outro. E mesmo que eles tenham filhos, os filhos um dia vão se casar e vão sair dentro de casa, mas os dois vão continuar juntos. Então, casamento, biblicamente, depois de Deus, é a coisa mais importante da vida do ser humano. Sim. E a gente vê, o Lucas, hoje, uma desconstrução da família, né? Porque a gente vive num sistema corrupto. Sistema corrupto. E a gente vê que hoje em dia, casar, o que é isso, casar? Né? Ainda mais nós, a gente que é cristão. Vai aproveitar a vida, né? Vai fazer uma faculdade, beleza, você pode estudar, é claro, mas só que você tem que ter os parâmetros bíblicos na sua vida. Eu me lembro que uma certa feita eu estava na faculdade, eu fiz um semestre de direito só. Eu estava estudando, aí tinha um doutor, e ele começou a palestrar pra gente, e foi bem na pandemia. Ele começou a palestrar pra gente pelo Zoom, sabe aquela plataforma do Zoom, e ele começou a falar que a Bíblia era machista. E começou a denegrir a Bíblia. E começou a falar. E eu lá, eu sanguíneo, eu olhando assim, mas a Bíblia é machista, como assim? Eu me lembro que eu abri o áudio do microfone ali do Zoom, né? Aí eu falei, professor, não, gostaria de falar e tal. E a professora falou, pode falar, Gabriel. Eu falei, você está falando que a Bíblia é machista? Como assim a Bíblia é machista? E a professora, não, a gente não está debatendo religião, eu também não estou debatendo religião, mas a partir do momento que você está falando da Bíblia, da palavra de Deus, que ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A partir do momento que você está falando contra ela, eu tenho o direito de defender. Como você está falando que a Bíblia é machista? Eu peguei e li um versículo para eles e eu falei bem assim, a mesma Bíblia que diz, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. A Bíblia diz, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está lá em Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o 25. A mesma Bíblia que diz para as mulheres serem sujeitas aos vossos maridos, é a mesma Bíblia que diz, vós maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu falei bem assim, você sabe o que Cristo fez pela igreja? Cristo morreu por ela. Cristo se entregou por ela. Então qual é a mulher que não vai amar o marido que se entregue por ela? Que ame ela? Então você acha que de fato a Bíblia ela é machista? De forma alguma. Então quando eu falei isso assim, tem o chat lá, né? E o irmão já começou a botar palminha e tal. Aí teve alguém que falou, Gabriel, gostei da tua colocação lá no chat, mandaram para mim no privado, né? Gostei da tua colocação, eu queria falar isso, mas eu não sabia onde é que estava escrito e tal. Então, a gente vê que existe essa deconstrução, uma ideologia, né? Uma ideologia satânica. Diabólica, né? Dizendo pro jovem, você tem que casar coisa nenhuma, cara, vai curtir a vida, pega uma aqui, pega outra lá, pega outra amanhã lá, entendeu? Aí o camarada acha que pegar muita mulher é ser feliz. É nada, cara. Você vai lá, fica com uma, fica com outra, sai com uma, sai com a outra. Outro dia você acorda com o coração arrasado, porque nós somos o ser tricotômico, corpo, alma e espírito. A tua carne, esse corpo aqui, pode até sentir prazer no momento, mas a tua alma no outro dia vai estar destruída, vai estar acabada, porque alegria na nossa alma a gente só encontra diante de Deus. Somente em Cristo a gente encontra plenitude de alegria. Então, se você quer ser feliz, se você quer ser uma pessoa plena, se você quer ser uma pessoa alegre, se entregue para Cristo. Peça perdão dos seus pecados. Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que você vai ver que você pode até passar por lutas e adversidades nessa terra, mas você vai ser feliz. Você vai ter alegria em meio às guerras, porque é isso que a Bíblia nos garante. Muitas são as aflições do justo,
mas de todas o Senhor os livra. Então a gente passa por muitas adversidades, mas quando a gente tem Cristo no nosso coração, o Senhor nos dá força para vencer as adversidades, as lutas e as intempéries da vida. Bom, é isso aí. Gabriel, Já acabou, não? Tá. Não. Não, ainda não. Deixa eu pegar o cântaro da Samaritana aqui, peraí. Eu ouvindo você falar ali sobre que o sistema fala, vai se formar primeiro, vai conquistar suas coisas. Tem uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos, eu gosto muito de ouvir ele, e ele disse assim que um dos erros de hoje em dia é o jovem primeiro querer construir uma casa, comprar um carro, se formar na faculdade para depois casar. A partir do momento que ele fala assim nessa ministração, a partir do momento que você casa, você vai construir junto, é ali que vai começar tudo. Exatamente. Vocês vão construir junto, vocês vão comprar junto, você vai ter o prazer de estar na formatura dele, na formatura dela. E isso já é um crescimento, uma conquista junto, sim, né? Junto, porque eles não vão conquistar só coisas financeiras, né? Mas vão conquistar conquistas como um diploma, como algo do tipo, sim. Né? Você está falando isso aí agora? Isso vai abrir intimidade para os dois. Com certeza. Vai abrir muita intimidade. Agora me fugi da mente que eu ia falar, mas daqui a pouco eu lembro para falar. Mas assim, qual o conselho que você dá para a geração de hoje? O conselho que eu dou para... Eu digo assim, conselho... Lembrei o que eu ia falar. Lembrei. Manda bala. Tem um amigo meu, ele é presbítero da igreja, até você pode trazer ele um dia aqui, o William Moore. Ele é professor de história. Ele falou para mim um dia, depois do culto, a gente foi... Passo contato depois. Ele é professor de história, ele dá aula bobinhas, viu? Ele é professor, a esposa dele também é professora. E nós estávamos sentados, o William Moore, ele é neto do pastor José Cardoso de Tijucas. Pastor presidente de Tijucas, Assembleia de Deus. A gente tava conversando e estava lanchando junto. Aí ele falou para mim que hoje ele entende por que quando ele não se formou no ensino médio, ele não foi para a faculdade. Porque se ele tivesse ido para a faculdade, quando ele se formou no ensino médio, ali com seus 16, 17 anos, ele saberia que, de fato, ele não estaria preparado para ouvir o que ele ouviu depois, com mais idade, na faculdade. Por quê? Porque a gente sabe que o sistema, eles querem doutrinar. E quando você vai para a faculdade, né, eu me lembro quando eu comecei a estudar direito ali, você chega lá, o professor vai falar: eu sou doutor em não sei o quê, sou pós não sei o quê, estudei em Portugal, fiz isso, fiz aquilo outro, querendo dizer, você é um Zé Ruela, você não sabe nada. Quem sabe aqui sou eu. Diminuindo o aluno. Não, já tipo assim, aí você pensa, como é que eu vou abrir a boca para falar alguma coisa diante de alguém que fez pós em Portugal, que fez isso e aquilo, mas eu sou não sei ninguém, né? Mas por que eles fazem isso? Nada contra a pessoa ser pós, a pessoa ser inteligente, a pessoa ir atrás de conhecimento. Mas nós temos que entender que, antes de tudo, nós temos princípios bíblicos. E uma pessoa que não tem um conhecimento bíblico, que vai ingressar numa universidade, ela corre um grave risco da sua fé ser tirada do seu coração. Porque, com certeza, ideias, conceitos serão abordados lá. E se ela não tiver um conhecimento bíblico, se não tiver um curso básico de teologia, se não tiver uma estrutura na palavra, com certeza as pessoas irão doutrinar elas, que é isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Eles doutrinam a pessoa a pensar o seu modo, o seu jeito. E se uma pessoa não tiver um conhecimento bíblico, foi o que aconteceu comigo ali. Se eu não soubesse daquilo dali, entendeu? Eu teria ficado quieto e as pessoas que estavam lá iam aceitar isso. Iam aceitar. Mas quando eu me levantei e eu falei, tipo assim, houve um conforto da minha parte e um desconforto de ambas as partes. Por quê? Porque eles sabiam que tinha alguém ali que conhecia a palavra de Deus e que eles não poderiam falar qualquer coisa. Então, a gente tem que respeitar as pessoas, né? É claro que existem ateus, existem
pessoas de diversas religiões, nós devemos respeitar as outras religiões também, sendo que a nossa religião é o cristianismo, e eu acredito muito no que a Bíblia fala, muito, muito mesmo, que Jesus Cristo é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, porque toda religião fala de Deus, mas apenas uma leva a Deus. Não tem como ir a Deus por outro caminho. Apenas por Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ou seja, não existe outro caminho que vai ao Pai se não for por meio de mim. Então... É que eu penso assim, né? Crença tem um monte. Budista é crente, umbandista é sim, crente, o cara que vai no candomblé é crente. Então crente tem de monte. Mas cristianismo é só um. Cristianismo é só um. É isso aí. Então o conselho, Lucas, que eu dou para os jovens aí que talvez, né? Eu não sei como é que está hoje, que faz tempo que eu saí do ensino médio, mas não sei como está o ensino hoje fundamental, o ensino médio. Mas quando você querer ingressar numa universidade, numa faculdade, alguma coisa, tente estudar a Bíblia antes, se faça um curso teológico, não deixe a sua fé ser roubada, ser tirada de você, porque é melhor você chegar no céu sendo semi-analfabeto do que chegando lá com vários diplomas, do que não chegar lá com vários diplomas e perder o céu. Então o céu é o mais importante. A gente sabe que a gente vive no mundo. O próprio Jesus disse, porventura, quando o Filho do Homem vier nas nuvens, achará ele na terra? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. Então a gente vive num tempo onde todo mundo é gospel hoje, né? Hoje é moda, né? Hoje é moda. Mas a gente sabe que tem muita gente no meio gospel que, na real, não serve a Deus coisa nenhuma. Só por estar. Tá ali só por estar. É religioso, sabe? É aquela palavra. É uma coisa monótona. É aquela palavra de Jesus que ele fala assim: o homem vai. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Exatamente. O cara ganha o mundo todo cantando. O cara ganha o mundo todo estudando. O cara ganha o mundo todo influenciando uma geração. Mas a alma do cara tá perdida. Se perdeu há muito tempo. Né? Então, tudo que você falou aí faz um sentido. Acho que para a pessoa poder fazer um curso, fazer uma faculdade, o cara querer entrar numa área de trabalho um pouco mais, né? O cara tem que conhecer a palavra. A Bíblia diz, examinar as escrituras sagradas, porque cuidar de ter nela a vida eterna. Jesus disse, João 5,39. O profeta Oséias disse, meu povo perece por falta de conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então não tem como você defender a sua fé se você não souber manusear a palavra de Deus. Não tem como você defender a sua fé se você não conhecer a palavra de Deus, não conhecer os profetas menores, os profetas maiores, não conhecer as cartas paulinas, os evangelhos. Então é necessário, né, os livros poéticos. Então é necessário você jovem, você cristão, você que sente a presença de Deus na igreja, você que já teve uma experiência com o Espírito Santo, mas ainda não tem aquele conhecimento assim aprofundado. Se faz necessário você se aprofundar, até porque vai ter momentos que alguém vai chegar para você e vai perguntar para você qual é a razão da sua fé. Por que você serve Jesus? Por que você é cristão? Por que você vai para a igreja? E quando alguém perguntar qual é a razão da vossa fé, o apóstolo Pedro fala isso, que você saiba responder qual é a sua razão. Então é para isso que a gente deve... Eu tenho um pensamento assim, é uma frase minha antes. Quer conhecer um cristão de verdade? Vê se ele examina e vive a Sagrada Escritura. Aí você vai ver se ele é cristão de verdade. Porque o cristão, ele... Porque o Spurgeon fala assim, a Bíblia o mundo não lê, mas o mundo lê nós. E nós temos que ver a Bíblia. Nossa, viver a Bíblia. Isso é tão de Deus que eu ia falar isso agora. Então, não só o nosso conhecimento bíblico ele prega, mas o nosso testemunho também prega. O nosso testemunho fala. Quando as pessoas olham para você, o seu comportamento. E a Bíblia nos ensina a viver. O seu jeito de ser. As pessoas olham, mas o Lucas é diferente. Mas o Guilherme, poxa, quero ser igual a ele. Entendeu? Porque as pessoas veem a luz de Cristo em você. O apóstolo Paulo disse que nós devemos resplandecer no mundo como astros. Então não é como estrela na igreja. Tem gente que pensa que ser cheio de Deus, ser cristão de verdade, é ser estrela na igreja. Não. O Senhor não nos chamou para ser estrela na igreja. O Senhor nos chamou para ser astros no mundo. O Senhor não nos chamou
para iluminar aonde tem luz. O Senhor nos chamou para iluminar em lugares de escuridão. Porque em meio à luz, todo mundo é luz. Mas em meio à escuridão, quando chega a luz é notada, a luz é percebida. Porque faz a diferença, né? A luz faz a diferença. Então, Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz desse mundo. Então, nós temos que ser luz onde nós chegamos. Então, se Deus te colocou, olha só. Então, pega bem isso aqui, ó. Se você está vivendo em um ambiente escuro, se você está vivendo em um ambiente de escuridão, entenda que é permissão de Deus. O Senhor te colocou como luz lá, para você iluminar este ambiente. Então, não desaponte Deus. Vá lá e dê o seu melhor. Mostre a luz de Deus na sua vida. E as pessoas que estão ao seu lado, com certeza, elas vão olhar e vão ver e vão querer essa luz para elas também. Isso aí. Gabriel, quero te agradecer por estar aqui com a gente. Eu posso cantar o hino da harpa? Quer cantar? Tô brincando. Se querer cantar, fica à vontade. Não? Então, breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Ei, irmão, aguenta só mais um pouquinho, que é breve. Tudo isso aqui vai cessar. A Bíblia diz que o Senhor vai enxugar nos nossos olhos todas as lágrimas. Lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais angústia, lá não haverá mais perna mecânica, lá não haverá mais imperfeições, mais nada. Mas aquilo que é mortal se revestirá de mortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Paulo diz que aquilo que os olhos não viram e não tampouco subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e amam segundo o seu propósito. Então, vale a pena ser fiel, vale a pena servir a Jesus, vale a pena carregar a cruz, vale a pena, às vezes, não ser compreendido pelas pessoas que estão à nossa volta, mas muito em breve a nossa cruz será trocada por uma coroa de glória. Não deixe as pessoas que estão à sua volta, jovem, irmão que me ouve, influenciar você e você levar você para longe de Cristo, mas que você seja um influenciador e que você traga pessoas para perto de Cristo, porque esse é o nosso propósito na terra. Não adianta eu querer ir para o céu sozinho. O nosso propósito é levar mais gente junto conosco. Amém. Louvado seja Deus. Gabriel, dá até para dar um terra aqui, viu? Aí, podcast animado, eu gostei de você. Eu vou te trazer mais vezes aqui. Aliás, vou trazer um dia até você para apresentar aqui. Vou marcar. Vou marcar para tu apresentar. Ô, Gabriel, eu vou deixar você fazer suas considerações finais. Fica à vontade aí. Divulgar Instagram, Facebook, suas agendas. Fica à vontade. Amém. Eu quero primeiramente agradecer, né, a você, Lucas Rodrigues, pela oportunidade de estar aqui no Carticel. Muito obrigado pelo convite, pela receptividade, por tudo que você tem feito por nós. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa, né? Minha sogra, minha família, minha filhinha, toda a minha família. Agradecer a Deus pelos moços bonitos que estão aqui, né? Os Guilherme. O loiro e o moreno. O loiro e o moreno. Aquele cabelo dele lá é muito top, viu? O cabelo dos dois ali é massa. O Gui e o bigode, olha lá. Rapaz, uma vez eu deixei o bigode, se tu vê como é que tava ficando. Então, que Deus abençoe a todos, né, todos os ouvintes, e dizer para vocês que a melhor coisa é estar na presença de Deus, né? E vocês que quiserem me seguir no Instagram, o Instagram é @Gabriel e Ana Priscila, vai aparecer a gente lá. A gente está sempre postando uma palavra, um louvor, e também as nossas agendas semanais, onde a gente vai estar presente. E eu tenho certeza que foi um prazer estar aqui, e eu creio que Deus tocou vidas, corações,
através dessa programação, e dizer para você, Lucas Rodrigues, continue firme, forte nesse propósito, ainda que às vezes a gente não veja o resultado no início, mas o importante não é quem começa, o importante é quem termina. Então, tudo tem um propósito na nossa vida. Eu tenho certeza que antes de você sonhar, foi Deus que sonhou para você, para estar aqui nessa programação, nesse podcast, e vidas com certeza serão alcançadas através da tua vida. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Tudo para a glória de Deus. Amém. Pessoal, se inscreva no nosso canal, Castcel. Siga a gente no Instagram do Castcel. E até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo no coração. E que Deus abençoe nós todos.